E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Jaziel. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui. Eu estava limpando os meus livros aqui e eu me lembrei desse, que foi um livro que eu li há talvez mais de um ano atrás. E é um livro que me marcou bastante também. Eu gosto muito do Júlio Verne, tanto os filmes inspirados nos livros quanto os livros. E esse livro aqui me fez ver a ansiedade de uma forma diferente, porque o personagem principal, que é o Phineas Fogg, ele é um homem muito metódico e ele sempre segue o seu cronograma e a sua rotina. Mas quando ele vai fazer a viagem em volta do mundo em 80 dias, nada pode dar errado para que ele não se atrase, porque é uma aposta e ele não pode perder toda a fortuna dele apostada nessa viagem. Então o livro ele se baseia nessa aposta e aí começa as aventuras. Mas o que me chamou a atenção nesse livro, uma das coisas que me chamou a atenção foi o comportamento do personagem principal, que é muito lúcido, muito calmo em relação aos imprevistos. Então quando algo acontece que deveria colocá-lo em uma ansiedade crescente, ele sempre mantém a calma e lida com a situação como se aquilo já tivesse sido previsto. E até mesmo é atribuído ao gene dele no livro, né? E as pessoas, os outros personagens que estão ali com ele na cena, sempre percebem essa qualidade. E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes o ser humano é natural, afinal, né? Ele se vê ansioso por uma situação simples, algo que sai como de forma que ele não desejava ou de uma forma que ele sequer imaginava que pudesse sair. E aí ele fica ansioso, ele começa a pensar o que será de mim, o que eu vou fazer agora, o que sucederá disso. E eu fiquei vendo, eu fiquei pensando muito a respeito disso, porque eu sou um cristão e uma das coisas que Jesus nos diz é para não andarmos ansiosos, mas nós também somos falhos, então nós sempre falhamos nessa questão da ansiedade. E eu fiquei pensando na questão da provisão, porque um homem comum, Phileas Fogg, ele não se deixava ficar ansioso. E aí eu penso, porque eu, que tenho em quem confiar, né, no meu Senhor, que provê tudo e que ordena todas as coisas, porque eu deveria andar ansioso? Isso me fez ficar pensando muito e fazer várias ligações com relação à ansiedade, a ansiedade comum no dia a dia. Não estou falando aqui daquela ansiedade que talvez seja um transtorno de ansiedade, enfim. Isso me fez ver a ansiedade de uma forma diferente, olhar para as coisas de uma forma diferente também e confiar mais em Deus, porque eu sei que Ele é quem cuida da gente, Ele é quem provê todas as coisas. E é interessante ver que em um livro simples, um livro de ficção, a gente pode tirar tantas lições. Então eu acredito que essa seja talvez a maior magia da leitura, que é você poder viver outras histórias e sempre tirar proveito, tirar aprendizado e se beneficiar dessas histórias, por mais simples que elas sejam. Um livro sempre pode ensinar a gente, e eu acredito que quando você lê um livro, você não deve terminar o livro sendo a mesma pessoa que você era quando começou a ler. Eu acho que o livro sempre tem que mudar a gente de alguma forma. Pelo menos um bom livro faz isso, eu acredito, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, ou se você tem algo a acrescentar, por favor, acrescente nos comentários, eu vou gostar de ler. Talvez a gente pode conversar sobre isso também. Eu pensei em muitas outras coisas também a respeito do livro, mas eu acho que a câmera acaba tirando um pouco as minhas divagações, até porque eu penso mais quando eu estou divagando. Eu não sei falar muito bem na frente das câmeras, mas eu acho que essa foi esse foi o proveito que eu tirei do livro. E se você nunca leu este livro aqui, eu recomendo muito. É um livro muito bom, uma leitura muito fácil, acho que dá para você ler em um dia. Eu demorei mais, eu não tenho tempo para ler, então eu leio
no meu tempo vago, e esse tempo vago é muito curto, mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que talvez tenha te ajudado de alguma forma e tenha agregado algo para você nesses tempos onde as pessoas não usam mais a internet para aprender ou para buscar um conteúdo que seja valioso, que agregue alguma coisa, mas por mero prazer e saciamento. Enfim, o vídeo foi esse e até o próximo vídeo.